Shalom, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula do nosso curso Hebraico Passo a Passo. Vamos dar continuidade ao estudo do substantivo hebraico e hoje nós vamos estar estudando acerca da relação construto e absoluto. O que é a relação construto-absoluto? É a relação que pode existir entre dois substantivos dentro da mesma frase, onde um depende do outro para que a frase possa ter sentido. Então eu já deixei aqui no quadro essa frase para exemplificar para você a relação construto e absoluto. Preste atenção que aqui nós temos duas palavras que já foram bastante vistas até aqui, que é a palavra sus. Nós temos a letra correspondente ao nosso S, U e S. Sus, que nós já vimos que sus é cavalo. Aqui está no singular. E nós temos a palavra ha-meler. Nós aprendemos que meler é a palavra rei. E aqui, ha é o artigo que está acoplado à palavra. Ou seja, que está ligado à palavra. Então perceba que na frase nós temos sus, cavalo e o rei. Agora aqui nós temos a relação construto absoluto. O que é isso? Onde nós temos o encontro de dois substantivos e que um substantivo depende do outro para a frase ter sentido. Se eu falar apenas cavalo, a frase vai ficar sem sentido. Mas que cavalo? Cavalo de quem? Tem que haver uma outra palavra para que essa primeira palavra sus tenha sentido. Então, sus hamel. Quando você encontrar uma frase neste formato, ela está na relação construto absoluto, onde sus, a primeiro substantivo, está no construto, e o segundo está no estado absoluto. Absoluto. E o que é o absoluto? O absoluto é o estado normal da palavra, como ela aparece nos dicionários. No caso aqui, meler. O construto é a palavra anterior que está aqui nessa relação, indicando uma posse. Ou seja, indicando que a primeira palavra é posse, ou é pertencente, ou é derivada do segundo substantivo. É isso que é a relação construto absoluto. O primeiro substantivo tem uma relação de dependência do segundo, ou seja, demonstra uma relação de posse, uma relação de pertencimento ou uma relação de derivação. E sempre que tiver uma frase nesse sentido, ela está indicando o nosso genitivo, que é exatamente essa relação de posse, onde aqui no caso cavalo está pertencendo ao rei. E ela vai trazer sempre na tradução a partícula de, que é a partícula que indica pertencimento, derivação, que aquilo é criado a partir daquele outro substantivo. Quando você vê uma frase como essa, sus hamele, então seria o cavalo, o rei. Só que quando ela está nesse sentido, ela está na relação construto absoluto. Então aqui, como é traduzido? O cavalo do rei. Ou seja, o primeiro substantivo no estado construto está em uma relação de posse do segundo substantivo. Então, você vai traduzir sus, cavalo. Como o segundo substantivo tem o artigo, o primeiro também vai estar definido. Por quê? Porque ele é pertencente e depende do segundo substantivo. Então, na relação construto absoluto, o estado construto nunca recebe artigo. E essa é uma forma de você diferenciar. Sendo que o estado absoluto, ele pode receber o artigo. Ele pode vir sem artigo se for um nome próprio, ou seja, o nome de uma pessoa ou o nome de uma cidade, ou de um lugar, ok? Então aqui ele está na relação construto
indicando que sus pertence ao substantivo absoluto e está diretamente relacionado a ele. Então, nós vamos traduzir como o cavalo, e aqui, embora não apareça, está demonstrado que o substantivo sus pertence a Melle. Então, vai trazer a partícula o cavalo do rei. Porque o estado construto indica um relacionamento com o estado absoluto, onde esse relacionamento é de posse, pode ser de derivação, pode ser de criação ou pertencente a esse substantivo. Então perceba, quando você observar uma frase como essa, em que o primeiro substantivo está sem artigo e o segundo substantivo está com o artigo, então ele está numa relação de construto e absoluto. Ok? Perceba que é dois substantivos, cavalo e rei. É uma oração sem verbo, não tem verbo, onde dois substantivos estão seguidos um do outro em uma relação de posse. Então, isso é, no hebraico, a relação construto absoluto. Como eu vou identificar essa relação de construto e absoluto dentro de uma frase, né, ou ao ler a Bíblia em hebraico? A primeira coisa é você vai observar a forma da frase e a forma também de que aquele que está no absoluto é sempre o último dos dois, se for relacionamento de dois substantivos, porque pode ter o relacionamento até de três substantivos ou mais no estado construto absoluto, onde apenas um é absoluto e esse sempre é o último e é o que vai trazer o artigo, e os demais estão no estado de construto, ou seja, no estado de dependência do último substantivo. Como nós vamos diferenciar as palavras que estão no construto das palavras normais? A primeira regra é que as palavras plurais no masculino ou no dual, quando elas estão no estado construto, elas passam a ter a ou o sufixo e no final da palavra. Observe aqui esta primeira palavra. Aqui nós temos a palavra banim. Banim, letra B com A, N, o I e o M. Perceba que essa partícula final, im, é a partícula que indica o plural masculino. A palavra banim é a palavra filho. No caso, como aqui está o plural, então aqui nós temos filhos. É um substantivo masculino no plural. Por isso ele traz im ligado a ele, que é exatamente o sufixo que indica plural da palavra. Então ela aqui está no sentido normal. Se essa palavra banim vier na relação construto, ou seja, onde ela pertence a outra palavra, ela vai trazer no final a partícula e, formada pelo tissirê e o iud. As palavras masculinas plurais perdem então o sufixo im e traz o sufixo e atrelada à palavra. Então, aqui ela é traduzida normalmente como filho, filhos, porque está no plural. Mas aqui ela está numa relação de construto, onde ela está indicando que ela é posse de alguma coisa. Então, você vai traduzir aqui, quando você vê uma palavra aqui, assim, dessa maneira, filhos de. Ok? Filhos de. Aqui, mais uma vez, nós temos uma outra palavra no mesmo sentido. Aqui nós temos a palavra Elohim. Nós já aprendemos que a palavra Elohim, está aqui a palavra Elohim,
Elohim. Mais uma vez está aqui o sufixo plural, porque a palavra Deus em hebraico, ela é uma palavra plural. Nós chamamos de plural majestático quando está se referindo a Deus. Então aqui é traduzido como Deus, ok? A palavra no seu estado absoluto, no seu estado normal. Se essa mesma palavra Deus estiver em um relacionamento de construto, em vez de Elohim, ela vai vir Elohe. Elohe. Então nós vamos traduzir E, aqui embaixo, Elo, e aqui a partícula do construto no plural. Elohe. E Elohe, no estado normal, é Deus. No estado construto é Deus de, ou seja, Deus de alguém, Deus de alguma coisa. Se nós tivéssemos a palavra Elohe e a palavra Banim, nós vamos transliterar como? Então aqui nós temos Elohe, que significa Deus de, no estado construto. Elohe vai ser Deus de, e o estado natural da palavra Banim, que é filhos. Então, Deus de filhos. Deus de filhos. Ou se nós tivermos esta palavra ao contrário. A palavra aqui está agora ao contrário. Elohim está no seu estado absoluto, que é o estado normal, e Bene está no estado construto, indicando filhos, mas filhos de quê? Se falar só filho, a frase fica incompleta. Então essa partícula E significa exatamente o estado de construto em que a palavra filho está em uma relação de posse, de pertencimento, ou derivação da segunda palavra. Então, essa partículazinha E, você vai traduzir como filhos, porque a partícula indica plural, construto, filhos, vai incluir a partícula filhos de quê? Filho de Elohim, que é Deus. Então, Bene, filhos de Deus. Então, como você vê, uma palavra que está no plural, se ela estiver em uma relação de construto, ela vai trazer a partícula E no final da palavra, em vez de im. E aqui está mais um exemplo. Aqui nós temos uma palavra plural masculina e aqui nós temos uma palavra no dual. E como nós já vimos, o que é o dual? É também um plural, mas um plural daquelas palavras que geralmente acontecem em pares. Vamos aqui, ó, transliterar. Aleph, que é mudo, e o Kametz. Então, o Zain, que é o Z, o Shiva. Aqui ele é transliterado, porque a consoante antes dele é longa. Então, a Z. E aqui nós temos o Nun, que é a letra N. E aqui nós temos a partícula do dual, que é Patá, Iud, o I e o M no final, que é A, Im. Então, Azenaim, 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 quer dizer ouvidos. Ouvidos. Pode ser traduzido também. Se é ouvidos, pode ser colocar dois ouvidos. Ou simplesmente ouvidos, referindo ao órgão do corpo. Aqui nós temos a mesma palavra, ouvidos, só que no estado construto, no estado onde ele está indicando que ele é posse de uma outra palavra. E nesse sentido, ela não vai vir sozinha,
estamos colocando aqui sozinho como exemplo, mas ela sempre vai vir com uma outra palavra seguindo ela, porque essa outra palavra, ouvidos, mas ouvidos de quê? Tem que ser ouvido de alguém, de alguma coisa. Ela nunca vai aparecer em uma frase sozinha, porque fica sem sentido. Então ela vem no estado construto, com uma outra palavra que está no estado absoluto. Então, aqui, veja a diferença de azenaim vai se tornar aqui, aze, em vez de naim, azenê. Azenê. E azenê, aqui é ouvidos. Azenê, no estado construto, ouvidos de. Ou seja, ouvidos de alguém, de alguma coisa. Se nós colocarmos esta palavra em uma frase, e só como exemplo, vamos colocar ela aqui em cima. Então aqui ficaria o quê? Ouvidos de. Ouvidos, porque está no estado construto, veja a partícula que indica posse, pertencimento ao segundo substantivo. Então, ouvidos, nós vamos transliterar essa frase, nós vamos traduzir. Ouvidos de. Ouvidos de Elohim, que é Deus. Então, ouvidos de Deus. Percebeu? Que ouvidos é o construto. Porque está em uma relação de posse com o segundo substantivo, que é, no caso aqui, Deus, que está no estado absoluto. Não há nele nenhuma modificação. Então, o que nós verificamos neste exemplo? É que as palavras que estão no plural masculino ou no plural dual, elas então, quando vão para o estado construto, elas perdem a partícula do plural im ou aim, que é a partícula do plural im, e do dual aim, e passam então a receber a partícula e, que é. Então, no plural, quando está no estado construto, é bem mais fácil de nós observarmos. Porque quando você vai observar essa partícula em uma palavra, e a palavra, no caso aqui, se for ouvidos, é ouvidos de. Vou colocar mais duas palavras para a gente exemplificar melhor essa relação de construto absoluto no plural. Então, pessoal, preste atenção nessas 4 novas palavras, ok? Para demonstrar a relação da palavra no seu absoluto e no seu construto. Aqui nós temos a mesma palavra como anteriormente. Aqui nós temos uma palavra que está no dual, porque dual, olha o final da partícula dessa palavra, é uma palavra no dual. Então é uma palavra que ela é uma palavra que acontece em pares. E que palavra é essa? Aqui nós temos o nosso que e o a, ok? QA, vou colocar aqui embaixo, e o A, o resh, o shiva, aqui ele é mudo, o nun, que é o nosso N, e a partícula do dual, A, Y e M. A, Y e M. Karnaim. E Karnaim quer dizer o quê? Chifres. Ok? Chifres. Aqui nós temos a mesma palavra, só que com a partícula do construto no plural. E aqui ela vai mudar de Karnaim para carne. Olha só, o E formado pelo tissirê e o iud. Então, carne. Carne
Então, carnaim, chifres. Carnê vai ser traduzido como chifres de, porque está no estado construto, pertencendo a um outro substantivo. Então, chifres de, a partícula do construto. No segundo caso, nós temos a mesma palavra, já vista dezenas de vezes, que é a palavra sus. No caso aqui, mais uma vez, cavalo. Aqui nós temos a palavra susim. Susim, perceba a partícula do plural masculino. Susim, então, aqui nós temos su, a partícula do plural, e im, susim. Então aqui seriam, está no plural, então cavalos. Cavalos. E aqui, veja a diferença. A palavra sus, que é cavalo, aqui ela também está no plural, mas como ela está numa relação de construto, ela recebeu a partícula e, formado por tissire e ud. E então ela passa a ser a palavra su-se. E quando você observar uma palavra nesse formato, ela vai estar seguida por um outro substantivo em uma relação de construto absoluto, e esta palavra vai ser traduzida como cavalos de. Esse de também pode ser substituído por do, da, dependendo do substantivo que vai estar seguindo esta palavra. Vamos então aqui para um exemplo. Em um exemplo hipotético, porque cavalo não tem chifre, mas vamos colocar aqui a frase susim. Susim é cavalo. Então, qual é a tradução dessa frase? Chifres de um cavalo, tá? Porque aqui não tem artigo, então a palavra ela é indefinida. Então aqui poderia ser chifres, ou se você quiser pode colocar 2 chifres, porque lembra que há palavras em pares. Mas aqui no caso nós vamos colocar chifres de, e como a palavra aqui não tem artigo, de uns, chifres de uns, porque é plural, cavalos, cavalos. Ok? Olha só. Então, a primeira forma de você identificar é que todo substantivo no construto plural, masculino ou dual, né, vai ser substituído, se é plural masculino, a partícula im por e, tissire e ud. E a partícula, no caso do dual, que é aim, também vai ser substituído por